Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Provérbios capítulos 22 a 24. Desde o capítulo 10 temos visto uma sequência de provérbios de Salomão. Salomão tem apresentado ditos curtos, provérbios bem curtos que trazem mensagens centrais e que foram organizados em grandes grupos que falam sobre assuntos muito similares. Agora, esse grupo será encerrado. No capítulo 22, versículos 1 a 16, a última parte dessa coletânea de provérbios de Salomão. Aqui, Salomão volta a mostrar a soberania de Deus sobre a riqueza. Ele declara no começo do capítulo: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Em seguida, ele trata sobre muitas questões que envolvem a riqueza, e como Deus administra cada uma das situações, e a importância da sabedoria para lidar bem com a riqueza. Ainda no capítulo 22, ocorre a transição para uma terceira coletânea, para os 30 ditos do sábio. O versículo 17 faz essa transição. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Por meio dessa introdução inicial, é apresentado o chamado para ouvir esses provérbios, o motivo para ouvirem, porque esses provérbios são agradáveis ao guardar o coração e também ao aplicares aos lábios, e também o propósito, para que a confiança esteja no Senhor, ele então deve ser instruído nesses provérbios. Essa nova sequência de provérbios é um pouco mais extensa que a anterior. Geralmente, nós vemos os provérbios anteriores compostos de duas partes de um único versículo. Agora, dois versículos seguidos, um par de versículos, se complementam. Por exemplo, os versículos 22 e 23 se complementam. O versículo 22 afirma: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. E o versículo 23 complementa essa ideia: porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Em algumas versões de Bíblias, esses provérbios são divididos em pequenos grupos. Há pequenas anotações no topo de cada divisão mostrando a qual se refere esse grupo. O primeiro subgrupo é encontrado dos versículos 22, que já lemos, até o versículo 11 do capítulo 23. São 10 provérbios que tratam sobre a riqueza. O segundo subgrupo aparece dos versículos 12 do capítulo 23 até o capítulo 24, verso 2. Esse subgrupo trata sobre o ensino aos filhos. São provérbios que falam tanto aos pais quanto aos filhos. Inicialmente, no verso 12 do capítulo 23, afirma: aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras do conhecimento. Em seguida, há uma instrução para os pais: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. O terceiro subgrupo aparece nos versículos 3 a 12 do capítulo 24 e trata justamente sobre a sabedoria diante da aflição. Ele começa primeiro estabelecendo a base de um lar que é edificado de forma sadia. Com sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. O provérbio seguinte, dos versículos 5 e 6 do capítulo 24, mostram a sabedoria diante da aflição. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida sua força. Porque com a prudência você deve fazer a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A seção final do capítulo 24, que vai dos versos 13 a 22, é um alerta. São proibições contra o envolvimento com os perversos. Essas seções, novamente, aplicam a sabedoria a muitas áreas. Falam da sabedoria diante da riqueza, a importância de termos uma visão correta sobre as riquezas, a sabedoria que procede de Deus e a forma como Deus lida com aqueles que fazem justiça por meio das riquezas. Também nos ensina sobre o conhecimento que deve ser transmitido aos filhos, sobre o ensino aos filhos, a disciplina aos filhos, bem como os filhos a aprenderem a obediência,
a honrarem os seus pais e terem um coração aberto ao conhecimento. Também trata da sabedoria como uma força diante da aflição, como um instrumento para se preparar para lidar bem com a aflição, e se encerra com proibições, advertindo contra o envolvimento com o perverso. Os provérbios que lemos ecoam um chamado ao filho. O filho é chamado a obedecer, a ouvir, a aprender a sabedoria, e essa coletânea mostra justamente aquela expressão que já vimos no começo dos provérbios, aquele impasse que há no coração do homem diante da injustiça e diante da sedução dos prazeres. Porém, esse apelo dos sábios, que novamente é feito, encontra seu cumprimento na pessoa de Cristo. Cristo é o Filho perfeito, é aquele que cumpre perfeitamente a vontade do Pai, sendo plenamente obediente. E é por meio da obra de Cristo que nós somos capacitados a resistir ao pecado. Cristo é quem encarnou essa sabedoria e resistiu ao pecado e cumpriu toda a justiça de Deus. E por isso, Ele agora nos capacita a colocarmos em prática esses provérbios. Como pais, devemos disciplinar os filhos no temor ao Senhor, sendo sábios ao agirmos com disciplina. Como filhos, devemos aprender a obediência, aprender a sabedoria por meio do ensino dos pais. Devemos ter um coração ensinável e pronto para aprender com nossos pais. Sendo já criados e formados, devemos andar em justiça, sendo compassivo com os fracos, exercendo domínio próprio, agindo buscando a instrução que vem do Senhor para cada vez mais honrarmos com sabedoria.